Meus queridos, vamos ao texto, ou melhor dizendo, vamos aos versos, já que se trata de Salmos. Salmo de número 79, e nós vamos ler apenas o verso. Salmo de Asaf. A epígrafe do texto vai dizer: assolação de Jerusalém, oração por socorro. Vamos à leitura. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. À guisa de introdução, nós precisamos entender algumas coisas concernente ao livro de Salmos. A palavra Salmos vem do hebraico Terlim, ou a expressão grega Psalmos. Nós sabemos que a Bíblia tem a tradução grega conhecida como Septuaginta, e essa expressão, tanto Terlim como Psalmos, que significa cânticos piedosos ou música de instrumentos de corda. Esta interpretação tem a ver com músicas, composições em adoração, em louvor a Deus. E nós temos dentro deste livro de canções e de composições alguns que nem sempre comporam os seus salmos de alegria, louvando a Deus e engrandecendo a Deus. Mas nós vamos ver salmos, principalmente o autor que nós lemos, o Asaf, questionando a Deus, comparando a sua vida piedosa com o fim, com a vida que os ímpios vivem. Então o livro de Salmos não se preocupou em apenas relatar os momentos de alegria, os momentos de vitória, mas nós temos certeza da alma do salmista, aonde o salmista deixa transpassar a angústia, o sofrimento e as dúvidas. Eu digo que o livro de Salmos, você consegue enxergar a alma do autor, tentando falar com Deus, pedindo respostas. E isto é, de fato, a comprovação cabal de que a vida cristã é de altos e baixos. Não se tem dentro da vida cristã apenas uma vida de vitórias e de alegria e de coisas maravilhosas, mas a vida cristã é uma vida de altos e baixos, aonde você passa por situações adversas, aonde você passa por situações aonde a angústia, o sofrimento faz parte da sua vida, porque você é ser humano, você é um ser falível, pequeno. Então nós vemos, assim como o salmo que acabamos de ler, que eles comporam em momentos de tristeza. E Asaf, que era um levita, que era amigo de Davi, responsável por 12 dos 150 salmos, seu nome significa Deus foi benevolente para comigo. Asaf, ele tinha uma intimidade com Davi, era amigo de Davi. E nestes versos,
Asaf mais uma vez pede socorro a Deus. Pois a gente precisa entender que Jerusalém é invadida por babilônicos. E eles profanam o templo, a vida fica difícil para o povo de Deus. E a consequência da desobediência do povo, todas as vezes que o povo desvia-se da presença de Deus, há uma consequência. A mão de Deus pesa. E não é diferente na nossa vida. Todas as vezes que saímos da trajetória, todas as vezes que nós pecamos e que saímos das diretrizes de Deus, há uma consequência em seguida. Precisamos entender que Deus não toma o culpado por inocente. Ainda que a sua graça esteja sobre nós, perdoando os nossos pecados, a consequência dos nossos erros é inevitável. E mais uma vez a nação perde a direção, o povo sai da vontade de Deus e a mão de Deus pesa sobre esse povo, sendo usada pelos seus inimigos. E a nação começa a sofrer, o povo começa a padecer e serem mortos, castigados, a peso babilônico sobre eles, até que Asaf se levanta e vai clamar a Deus. E nós vemos nos primeiros versos ele dizendo: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra, deram os cadáveres dos teus servos por comida aos céus, e a carne dos teus santos às alimarias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. O que me chama atenção é que neste momento de crise, neste momento de desespero e de castigo, o salmista toma uma atitude maravilhosa. O salmista vai até Deus. O salmista clama a Deus. O salmista passa a relatar a Deus tudo aquilo que está acontecendo com o seu povo. E aqui é que está o segredo na hora da angústia e do sofrimento, ainda que seja consequência dos seus próprios erros. Busque a Deus, conte a Deus. Um grande problema no nosso meio hoje é que muitos de nós gastamos tempo contando as nossas dificuldades e problemas para pessoas que não vão resolver. O que vai trazer mudança e esperança para o teu problema, para a tua adversidade, é você render-se à autoridade de Deus e passar a contar para Deus o que está se passando. Não conte os seus problemas e adversidades para quem não pode resolver. Vá para aquele que tem todo o poder para resolver todas as situações. Então nós vemos no verso 1 ao verso 4 a situação contada pelo levita Asaf, mostrando a Deus a situação que estava passando. E nós precisamos entender que nos momentos de dores, angústias e sofrimentos, só há uma saída: contar para quem pode resolver. Por isso, não gaste tempo contando as suas dores para quem não pode resolver. Conte para Deus. E nós vemos no verso 5 o salmista dizendo: Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? O castigo de Deus tem um tempo determinado. Eu quero aplicar isto para você aqui. O sofrimento, a angústia e o
peso do castigo de Deus sobre a vida de alguém tem um tempo determinado. O único castigo que não haverá como retroceder será a condenação eterna. Para aqueles que são condenados por Deus para a condenação eterna, esses sim não tem como retroceder. Mas se você está sofrendo o peso da mão de Deus por causa das suas desobediências, acredite que o arrependimento fará Deus, no tempo certo, retirar o peso da consequência do seu pecado. Não há castigo que dure para sempre. Tratando-se do peso da desobediência e o castigo de Deus sobre a sua vida, se houver arrependimento, Deus cessará no momento certo as dores do castigo divino. Nós precisamos entender: o furor de Deus será para sempre apenas no final de tudo. Depois do juízo, quando se desce à sepultura sem o perdão de Deus, este sofrimento não haverá como retroceder. Nós vemos em Tito, no capítulo 3 e no versículo 5, a referência daquilo a qual nós estamos tratando aqui neste vídeo, nesta reflexão. Nós vemos que o castigo de Deus, que os males que são consequência dos nossos pecados, quando há um arrependimento, quando há um retrocesso, há também como Deus cessar no tempo certo as dores do castigo divino. Eu quero que você entenda comigo nesta reflexão que existem castigos, existem dores que são consequências da desobediência. Você precisa nivelar este sofrimento e entender que se isso que está acontecendo contigo faz parte de um castigo divino, se este problema ou adversidade é consequência dos seus erros. Nós vemos aqui Tito capítulo 3 e o versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós precisamos entender quais são as chaves para a restauração sobre a nossa vida. Nós vemos no verso 8, justamente do verso 8 ao verso 13, que nós precisamos reconhecer o nosso estado. Enquanto muitas pessoas precisam de uma restauração espiritual e não reconhecem o estado em que está, não há restauração para você. Reconheça o estado em que você se encontra. Reconheça as faltas de obediência. Reconheça que você saiu do trilho e que tudo que você está vivenciando é consequência das suas desobediências. Aí sim haverá restauração. A Bíblia fala sobre o filho que pede a herança, o filho pródigo, e que sai do conforto da casa do pai, que sai do conforto da sua família e sai a esmo, distante do pai e da sua família, e chega a uma terra aonde perde
toda a sua herança, a sua vida cai, a sua felicidade passa como poeira ao vento. E a Bíblia diz que ele cai em si e ele lembra das mordomias e de tudo que tinha quando estava na casa do seu pai. E a Bíblia diz que ele reconhece o seu estado e vai até o seu pai. Aleluia. Tem direção para a sua vida. Reconheça o estado em que você está e Deus estenderá as mãos sobre a sua vida para restaurá-la. Quando você reconhecer o estado em que está vivenciando, quando você assumir os erros feitos por você, Deus estenderá as mãos sobre a sua vida para restaurá-la. Asaf pôde de representar o seu povo e foi a Deus como porta-voz. Deus quer pessoas que clamem pelo povo. A nossa nação cai na imoralidade. A nossa nação é conhecida por corrupção. Corrupção no ministério, corrupção política. As autoridades, não todas, mas somos conhecidos pelas nossas corrupções, imoralidade. Deus quer homens e mulheres que tenham ousadia de tomar para si o peso e clamar a Deus por misericórdia, clamar a Deus por mudança. Assuma as consequências da sua casa, da sua família, através da oração. Vá a Deus e jogue para Deus todas essas situações. Seja representante da sua família, seja representante do seu casamento, diante de Deus, como Asaf, dizendo: socorre-nos, ó Deus, porque pecamos contra ti. Quando você assume e reconhece os pecados, Deus se levanta do trono com misericórdia para a tua vida. Receba esta palavra neste dia. Assuma as consequências. Seja porta-voz da sua família, da sua nação, e Deus fará algo maravilhoso através da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra fique guardada no seu coração.